Minha vizinha veio me perguntar se eu estaria disposta a salvar o casamento dela e a minha própria vida. Só que tinha um mês que eu tinha me mudado. E aí ela simplesmente falou pra mim que não sabia mais o que fazer, que ela não sabia mais o que fazer pra segurar o marido dela. E eu não entendi o que tava acontecendo, né? Gente, eu tinha ido pra esse lugar pra poder estudar, né? E era a primeira vez que eu tava tendo uma experiência sozinha. Eu tinha 19 anos na época, tinha passado pra uma faculdade, vivia a minha vida toda com os meus pais e tava indo viver essa experiência pela primeira vez e eu tava super empolgada. Nós vimos uma casinha, era próximo ali da faculdade, mas era uma cidadezinha meio pequena, então seria de bom tom morar ali. Meu pai falou, vai ser tranquilo morar ali. Meu pai falou que seria tranquilo morar ali. Em vez de você morar na cidade grande, próxima ali então, da faculdade, no apartamento, que é mais perigoso, mora numa cidadezinha pequenininha, mais aconchegante, todo mundo ajuda todo mundo. E aí a gente jurou que isso aí seria melhor, porque eu só tinha 19 anos. E assim eu fiz, né? Nós alugamos ali aquela casa, era uma casa muito bonitinha, aconchegante, pipipipopó. Tinha um mês que eu tinha me mudado. Tava naquela rotina de faculdade, de voltar pra casa, fazer minha própria comida. Graças a Deus eu não teria que trabalhar, né? Eu tinha essa opção que meu pai e minha mãe me ajudavam financeiramente, então eu não teria que trabalhar, apenas, né, cuidar ali da faculdade. Eu tinha ido pra outro estado, realmente, eu tinha passado pra uma faculdade muito longe, não sei o quê, mas tudo bem. Tava naquela rotina, me acostumando a ficar sozinha, ia no mercadinho ali, ia na ruazinha ali, pra tentar conhecer as pessoas, né, pra me adaptar àquele local. E aí tinha uma vizinha, que essa vizinha, quando eu conheci ela, gente, ela foi muito educada comigo, era muito boazinha, ela era relativamente nova, não era nova, eu também não era velha, ela era relativamente nova, ela era casada e tinha 2 filhos, só que esses 2 filhos dela já tinham saído de casa, né, beleza, então ela, sabe, me levava bolo pra mim, levava café, a gente conversava, eu ia na casa dela, não sei o quê, até que calhou de um dia. Isso bem no começo, tá, gente? Tipo assim, nos 3 primeiros dias que eu tava lá, eu já tava enfurnada na casa dessa vizinha, tratando ela como se ela fosse uma mãe, né? Só que ela me tratava tão bem, né? Ela era tão boazinha, que na minha cabeça tava tudo certo. Aquilo ali pra mim tava tudo bem, né? Aí, tá bom. Nesse dia que eu fui na casa dela, eu não tinha conhecido o marido dela. Só tinha foto lá, assim, mas ele trabalhava e eu não tinha visto foto dele. E aí, quando ele me viu, eu vi que ele arregalou o olho assim, ficou olhando pra mim assim. Na hora, ela também ficou pálida. Tipo assim, foi aquela torta de climão, a gente tava rindo, conversando, quando ele chegou, que ele olhou pra mim, que ele arregalou o olho, ela também arregalou o olho e eu já olhei assim, tipo, o que tá acontecendo aqui? Fiquei sem graça e ela falou, olha, melhor você ir pra sua casa, depois a gente conversa. Eu levantei na hora e fui pra casa. E ele ficou me olhando assim fixamente, tá bom. Depois disso, ela se afastou completamente de mim, não respondia minhas mensagens, eu gritava ali na porta da casa dela, ela era vizinha de casa, morava do lado da minha casa. Gritava assim e não me respondia, não falava mais comigo e eu comecei a ficar com uma neurose, que eu tava com uma sensação de que eu estava sendo observada, sabe? Parece que eu escutava barulhos estranhos na minha casa de noite, eu acordava de noite, sabe quando você acorda assim, um susto, olhando pra um lado pro outro, como se tivesse alguém ali te observando? Eu comecei a ficar muito assustada com aquilo. E aí eu comecei a falar aquela coisa na minha cabeça, falei com os meus pais, meu pai falou, coloca uma câmera na sua casa, né, pra poder ver se tem alguma coisa, se tá acontecendo alguma coisa, fala pros seus vizinhos dessa sua suspeita. Eu tentei falar com essa minha vizinha, né, mandei mensagem pra ela explicando o que tava acontecendo, ela visualizou, não me respondeu, eu já tinha falado, né, olha, eu acho que tem alguém me vendo, eu tô com um pouquinho de medo, a gente era tão próxima, o que aconteceu? Isso tinha um mês, isso aconteceu dentro de um mês. E ela não me respondia, visualizava, não me respondia. Então eu fui na casa de uma outra vizinha, contei pra ela minha suspeita e tal. Ela falou, não, tudo bem, qualquer coisa você grita, vem pra cá e tal. Eu falei, beleza. E aí continuei ali a minha vida. Até que deu um mês que eu tava morando lá, que isso tudo tava acontecendo, essa vizinha completamente assustada, eu com medo. A minha campainha tocou e era essa minha vizinha. Eu fiquei com uma surpresa muito grande, porque já tinha um tempo que eu não via ela, porque ela não me respondia, eu não entendi o que eu tinha feito de errado. Foi desde a vez que o marido dela me viu. Assim que eu abri a porta, ela já olhou pra minha cara e falou, olha, você tá disposta a salvar o meu casamento e a sua própria vida? Na hora eu já olhei pra cara dela, ela falou, posso entrar? Eu falei, pode. Ela entrou, ela foi e virou e falou, eu não consigo mais segurar o meu marido. Nisso eu já tinha instalado câmera. Foi no dia seguinte que eu instalei câmera na minha casa. E eu tinha avisado ela ficava mandando mensagem pra ela pra ver se ela me respondia, falando, olha, eu tô até instalando câmera, instalei hoje, não sei o quê. Ela não me respondeu. Então acho que quando eu falei esse negócio da câmera, isso assustou ela, e aí ela veio falar comigo. E aí ela foi e falou pra mim, o meu marido, ele tem hiperfoco nas coisas. Ela começou a me contar. E isso nunca tinha acontecido, ele nunca tinha tido hiperfoco em alguém. Mas ele ficou com hiperfoco em você, na cor do seu cabelo. Meu cabelo era bem vermelho na época. Era um vermelho de um tom bem quente, assim. Eu lutei muito pra chegar naquele vermelho, eu era apaixonada pelo meu cabelo. E aí ela falou que ele ficou doido no meu cabelo. E que ele queria ter
furiafação comigo por causa do meu cabelo. E que ela tentou de tudo. Ela disse que tentou pintar o cabelo dela daquela cor, mas que o cabelo dela tinha tinta preta. Então o cabelo dela não aguentou, não abriu, não conseguiu. Ela disse que tentou comprar peruca e que eles tentavam ali com a peruca, mas que não dava certo. Que ele dizia que não estava satisfeito, que ele não conseguia. Que ela via ele saindo da cama de noite e indo pra minha casa. E que ele estava me observando dormir. Que ele entrava dentro da minha casa e me observava dormir, como eu não sei. Que ele falava de mim o tempo todo. Que ele falava que me queria, que não sabia o que fazer. E que ele tinha esse problema, né, que ele não tratava, que não tinha diagnóstico, que ela não sabia o que era, mas que ele ficava com hiperfoco nas coisas. Às vezes era hiperfoco em trabalho, às vezes era hiperfoco em comida. Ela disse que teve uma época que ela passou mais ou menos uns 6 meses comendo a mesma comida, porque ele tava com hiperfoco nessa comida. Às vezes era num sapato, às vezes era numa roupa, às vezes ela tinha que usar a mesma roupa durante muito tempo, porque ele tava com hiperfoco naquela roupa ou naquela cor de roupa, e que era sempre essa loucura, mas que ela amava o marido dela, e que ela queria continuar com ele, e que ele nunca tinha tido isso hiperfoco em outras pessoas, que antes eram manias dele e que nunca machucou ou prejudicou ninguém, mas que ela tava com medo porque ele estava com hiperfoco em mim e que ela tava com medo dele me atacar, dele fazer alguma coisa que ela não sabia o que ele podia fazer porque isso nunca tinha acontecido, que ela não sabia como pedir ajuda e que ela queria que ou eu pintasse a cor do meu cabelo para que ele perdesse esse hiperfoco em mim, ou que eu raspasse a cabeça, jogasse o cabelo fora, ou que eu me mudasse para que eu salvasse a minha própria vida e o casamento dela, porque ela não queria perder o marido dela e que ela não sabia o que ele poderia fazer comigo, né? Que ele tava ficando doido, que ele não tava conseguindo trabalhar, que ele só falava de mim, que ele saía de madrugada, que não sei o que ele ficava rodando a minha casa até que ele conseguiu entrar na minha casa, que no começo ele ficava só rodando, que ela tentava ir lá tirar ele e que não conseguia e ficava com medo de me acordar. E nisso eu dormindo, gente, eu não sabia de nada. E aí ela me deu essas opções, ou pintar o cabelo, ou raspar a cabeça, ou me mudar, pra que ele perdesse esse hiperfoco. Eu fiquei assustadíssima. Falei pra ela sair da minha casa, que pra mim aquilo ali eu não sabia o que fazer, como reagir, o que eu falava, eu não sabia o que fazer, só pedi pra ela sair da minha casa. Liguei pro meu pai, contei tudo pro meu pai que tava acontecendo. Meu pai falou, pega uma mochila, bota uma roupa e sai daí agora. Eu quero que você saia daí agora, nesse segundo. Não perde agora, só pega tuas coisas e vai embora. Não leva muita coisa, só o essencial, depois eu mando aí buscar. Eu fiz o que meu pai falou. Peguei as minhas coisas, fui pra faculdade. Meu pai comprou uma passagem. E aí eu fui pra minha casa, né? Peguei a passagem, eu fiquei esperando na faculdade, peguei a passagem e fui pra minha casa. O meu pai não quis deixar eu voltar. Eu desisti da faculdade. Eles mandaram meu pai mandou um carro de mudança lá pegar minhas coisas. Eu nem voltei lá. E eu não quis denunciar porque eu fiquei com pena da vizinha, né? Então eu não quis denunciar. Eu desisti da faculdade, tentei conversar, expliquei, mas não tinha vagas pra mim em outra faculdade. Atualmente eu passei pra uma outra. Estou fazendo faculdade, não é na que eu tava fazendo antes, mas é numa próxima. Próxima que eu digo assim, de profissão, não é a mesma faculdade que eu tava fazendo, nem a mesma profissão, mas era uma faculdade que era próxima àquilo que eu queria, mas era bem longe de lá. Aquele homem ficou me perseguindo, ficou mandando mensagem pra mim nas minhas redes sociais. Eu tive que mudar tudo, graças a Deus ele não sabia onde eu morava, então ele não teve como me achar. Mas isso foi uma situação que me assustou muito, porque ele tava dentro da minha casa, eu não sabia, e a vizinha não sabia o que fazer também. Eu não sei o que aconteceu com eles, eu nunca mais voltei lá, não tive coragem de denunciar, nem de contar pra ninguém. Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, eu sei que isso foi uma coisa que me assustou muito. E eu não sei nem explicar o que é aquele O dia com os meus peitinhos marcando causou o caos na academia. Gente, a galera da academia tá se passando legal, né? Menina, eu fiquei chocada até hoje que isso aconteceu. Foi assim, estava eu normalmente indo para a academia, eu malho nessa academia já tem muitos anos e isso nunca aconteceu. E aí eu comprei uma blusinha, gente, mais fininha, sabe aquelas blusinhas assim mais molinha, mais confortável e tal. Nunca tive as petiolas muito avantajadas, então pra mim realmente não era um problema, né? Era uma blusinha mais fininha assim. Só que o que aconteceu? Lá na academia tava com um problema de ar-condicionado, né? E aí eles começaram a ligar o ventilador geral, que é um ventilador enorme que fica lá assim, que às vezes eu acho que vai cair em cima da gente. Começaram a ligar aquilo ali e começaram a colocar um estrambolho de ar-condicionado virado pra galera não ir de arrasta ali no calor, né? Bom, eu, por exemplo, odiava frio, mas eu entendo que tem gente que é calorenta. E aí eu saí do meu trabalho normal e fui pra academia, né? Fitness, né? Fazer o que tinha que ser feito. Tava cansado, mas faça o que tem que ser feito, amiga. Vá malhar, porque tá ruim malhando, imagina sem malhar. E aí eu cheguei lá na academia, troquei de roupa. Quando eu troquei de roupa, lá no banheiro, eu já tinha visto essa moça, né? E ela me olhou meio torto, sabe? Ela era meio esquisita. Ela me olhou meio torto. Só que, sei
lá, às vezes a pessoa tá num dia ruim e não falei nada. Assim que eu coloquei a minha roupa, ela me olhou meio torto, né? Mas aí ela não falou nada, eu não falei nada, eu saí pra poder malhar. Primeiro eu faço o aeróbico e depois eu vou fazer a minha série. E assim eu fiz a minha série, tava fazendo a minha série na paz de Jesus, quando eu fui fazer um exercício pro braço. E aí, geralmente, quando eu faço exercício pro braço, eu gosto de ficar na frente do espelho, que é pra poder ver o que eu tô fazendo, até mesmo pra eu poder ir me corrigindo. E assim eu fiz, só que tava em horário de pico, era 6 horas da noite. Quem malha em academia, assim, que são várias unidades, sabe que 6 horas da noite, amor, é o horário que o pico tá ali no talo. Aí a gente acha, amor, qualquer canto pra poder se enxuxar pra você poder malhar. Eu vi o espelho, fui para a frente do espelho com os meus pezinhos e tinha gente atrás de mim, obviamente, porque eu não sou dona da academia. Mas, pasmem, eu não estava grudada com as pessoas aqui, tipo, eu aqui, a pessoa aqui. Não, eu estava aqui e a pessoa estava aqui. Tava até uma distância, show, só que eu vi ali um buraquinho, entrei. Tá bom. Estava eu fazendo o meu exercício aqui, não sei o que. Daqui a pouco eu só escutei o: eu não acredito que você está olhando na minha cara sabendo que eu estou aqui. Gente, na hora, eu de fone, amigas. Amigas, eu estava de fone. E eu escutei a mulher. Eu olhei pra trás assim, assustei e vi que tava vindo aquela mulher lá do banheiro que tava mirando meio esquisito. Ela estava vindo na minha direção gritando. Aí eu falei, gente, bom, não é comigo, porque eu não tô olhando ninguém. Como assim? O que tá acontecendo? E aí eu fiquei calada, né? Eu falei, bom, não deve ser comigo. Quando eu vi ela vindo, ela deu um tapa na cabeça do moço que tava atrás de mim. E ali, amor, ela começou a rodar a baiana dela, gente. Ela não tava nem aí que tava na frente das pessoas. Eu morro de vergonha. Eu, roupa suja, eu lavo em casa. Eu não ia fazer um escândalo desse aquele ali na academia. Eu ia chegar pra ele bem assim, caladinho, assim, falar assim, vem comigo, seu chifrudo. Vem comigo. Eu não ia fazer o que ela fez, mas ela não, amor. Ela rodou a baiana dela, fez o show da Xuxa. Você não tem vergonha na sua cara. Então é por isso que você não quer vir malhar no mesmo horário que eu. Porque você quer ficar olhando as mulheres. Você acha que eu não estou vendo você olhando aquela piranha ali na sua frente porque ela está com os peitos marcados? Me chamou de P. Aí, quando ela me chamou de P, eu já larguei meus pesos, né, meu amor? Porque ela não vai me ofender, não. Eu olhei bem pra cara dela assim e falei, desculpa, você tá falando comigo? Você tá falando de mim? Que eu sou um P? Por que você vem pra academia com uma blusa fina dessa? Você não coloca um sutiã? E aí os homens ficam olhando mesmo, porque homem é de olhar, homem é visual. Aí você ainda vem e se joga na frente do meu marido pra poder ficar fazendo exercício mostrando as tetas, que não sei o que. Eu falei, moça, eu não tô me jogando na frente de ninguém. Era o único lugar que tinha, que eu precisava de um espelho pra eu poder ver eu fazer exercício, pra não fazer errado, sair daqui lesionada. E eu tô com uma blusa normal. Do que você tá falando? Que você vem assim pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Eu vi você lá do banheiro trocando de roupa. Eu vi na sua cara que você estava botando aquela roupa pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Ela viu na minha... Eu cansada do trabalho, trocando de roupa. E ela viu na minha cara, amigas, que eu tava botando a blusa normal que eu comprei pra malhar, pra poder mostrar os peitos pro marido dela, pro macho dos outros. Ah, meu amor, mas aí eu não aceitei, entendeu? Aí eu comecei a discutir com ela, perdi as minhas estribeiras, e nisso ele tentando intervir, as pessoas olhando, ele tentando intervir, falando que ele não estava olhando, que era por isso que ele não gostava de sair com ela, que ela era maluca, que esse ciúme dela não tinha cabimento. Começou a me pedir desculpa, falando que era pra eu ignorar, e eu e a mulher batendo boca, e ela falando que ia dar na minha cara, e eu mandando ela dar na minha cara, que a gente ia rolar no tapa ali na academia, que ela não podia sair chamando os outros de P, não, que ela tinha que exigir respeito, era do marido dela, não era dos outros. Começou toda uma confusão. Eu sei, menina, que ele falou que não estava olhando e que ele estava olhando pra frente. Ela, eu vi você olhando pra frente, que não sei o que. Ele falando que não, que ele estava olhando pra frente pra olhar o espelho. Ela, o espelho? Você está olhando o espelho? Aí ela foi pra frente, pegou o peso que tava no chão e tacou no espelho. Eu quero ver você olhar o espelho. Então, o espelho explodiu, amiga. Ela fez... O espelho explodiu, aí veio a galera lá da recepção da academia, veio o gerente, começou a entender o que estava acontecendo. A mulher quebrou o espelho da academia e foi um prejuízo. Ela veio pra cima de mim, o marido dela segurou ela e eu falando, solta, deixa ela vir cá, ela vai tomar uma coça pra ela aprender a não ficar faltando com respeito com os outros. E eu tava com uma blusa normal, só que como tava muito frio, estava marcando os meus peitinhos e nem eu tava vendo, não sei nem se o marido dela viu ou se ele reparou. Eu sei que isso incomodou ela lá de onde ela tava e ela veio berrando com o marido dela e
e me chamou de P porque os meus peitinhos estavam marcando e o marido, segundo ela, o marido dela tava olhando, porque o cara tava olhando pro espelho. Virou-lhe uma confusão, entendeu? O pessoal da academia tirou ela, chamou a Pulix, não sei o quê, e aí ela teve que pagar espelhos, né? Os prejuízos que teve porque ela quebrou de propósito. O marido dela não sabia onde enfiar a cara. Eu falei na cara dele, falei, olha, se eu fosse você, eu pedi o divórcio hoje, porque ser casado com uma pessoa dessa, isso não é normal, não. E ela, você tá querendo que meu marido peça divórcio pra poder casar com você, que não sei o que. Eu falando, nossa, você tem que fazer uma terapia, mulher, porque você é completamente desequilibrado, isso não é normal, não. Isso não é normal. No fim, eu fui embora, ela foi proibida de entrar na academia, o marido dela me pediu 1 milhão de desculpa, que não sei o que ele ia resolver. E aí eles foram tudo pra Delix, não sei o que resolveu, eu sei que eu nunca mais vi essa mulher, mas o meu peitinho causou um caos, menina. O dia que eu fui presa porque o meu namorado, ele esqueceu que ele estava do meu lado no rolê que a gente tinha ido. E aí eu fui presa porque eu chamei o bonde das minhas amigas pra gente sentar a mão na face dele, da irmã dele e da melhor amiga da irmã dele. Aí no fim eu quebrei o bar todo, quebrei eles e foi todo mundo preso. Antes que fica aí me julgando, ai, não sei o que é violência, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Porque quer endoidar uma mulher, bota chifre nela. Bota chifre nela pra você ver se ela não endoida e não faz uma loucura. Eu fiz, hoje em dia me arrependo, porque dei todo um prejuízo pros meus pais, tiveram que ir lá me tirar da cadeia, do cilindro. Pois é, amigas, passei a noite no cilindro. Mas quem nunca, né? Eu nunca. Mas enfim, foi assim, eu tinha um namorado, né? Namorado esse que eu era completamente apaixonada, obcecada, que eu faltava pouco tirar as minhas vestes e dar pra ele se caso ele precisasse. Eu fazia das tripas corações pra agradar aquele macho. Afinal de contas, macho é agro, macho é vida, macho é oxigênio. E olha que esse Jurandir, ele não era nem bonito, porque ele tinha as pernas tortas, as orelhas grandes. O apelido dele onde a gente morava era Alicate e eu achava ele, amor, a coisa mais linda do mundo. Só que ele tinha, ó, lábia. O homem pra ter lábia. Porque quando eu comecei a namorar com ele, ele já tinha pegado quase que todo mundo dali onde a gente morava. Porque o feio, ele vai te enrolando. Quando você vê, você tá sem vestes. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com a cidade toda. Só que eu me empenhei e quis fazer ele namorar comigo. Não sei porquê, eu cismei. Ele não namorava, sempre deixou claro que não namorava, mas eu fiz daquilo ali minha missão. Eu quero namorar. Virou o meu propósito de vida. Passar na faculdade, ter uma carreira? Não. Conquistar o Alicate, que era o apelido dele na minha cidade. Conquistei o Alicate e ali nós começamos a namorar com todas as minhas amigas falando pra mim, olha, ele não vai mudar. Ele não presta, ele nunca prestou. Você não é a Xerelex de ouro. Ele não vai mudar, ele vai botar chifre na sua cabeça. Mas eu acreditei nisso? Eu acreditei no meu potencial, porque eu era mais eu. Afinal de contas, né, eu conquistei o Alicate. Ele me pediu um namoro, botou uma aliança no meu dedo. Beleza, os anos foram se passando. Eu tava namorando com o Alicate, já tinha 3 anos. E nada dele me pedir em casamento. Aí virou minha segunda missão, casar com o Alicate. Que Deus abençoasse os nossos filhos, até porque eu era linda, maravilhosa, e ele parecia realmente o Alicate olhando bem aqui. Sabe aquele bichinho do Harry Potter? A única coisa que ele tinha de bom era os olhos azuis. Mas era igual o feriado em domingo. Não valia de nada. Ainda era mais rodado que pratinho de padaria em horário de pico. Mas tudo bem. A irmã dele, não é que eu não me dava bem com ela, mas eu também não me dava mal, sabe? Ela não era a minha pessoa preferida e eu não era a dela e nós vivíamos assim, tava tudo certo. E aí era aniversário dela. Ela resolveu marcar num barzinho lá, que era um barzinho bem badalado. Cidade pequena não tinha nada, só tinha esse bar que todo mundo fazia as coisas lá. E a gente resolveu ir lá. E essa irmã dele era cheia de amiguinhas, sabe? E essas amiguinhas viviam na casa dele. E isso me incomodava. Mas eu não podia mandar na casa da mãe dele, nem na casa da irmã dele, nem das amizades. Então eu respirava, segurava, confiava no meu Alicate e ficava por isso mesmo. Chegou o dia do fatídico, aniversário da menina, né? Ela me convidou por educação, porque por ela eu nem ia, mas ela teve que me convidar, né? Afinal, eu namorava o irmão dela. E nós chegamos pra poder participar do aniversário dela. Só que teve um problema. O meu Alicate foi antes de mim. Porque eu saía do trabalho um pouco mais tarde. Então ele falou, amor, eu vou ficar lá, que vai ser uma coisa assim, tipo, sabe? Barzinho, juntou, fez aquela mesona, várias amigas, um monte de coisa, não sei o que. Eu vou primeiro e depois você chega lá. E assim eu fiz, me arrumei linda e bela e chegamos lá pra poder comemorar o aniversário da minha querida, minha cunhada. Só que quando eu cheguei lá, ele já tava biruleide. Ele já tinha bebido umas biritas, já tava mais louco que o Batman. Tava no brilho, tava felizinho. Só que eu não sabia que ele perdia a memória. Você sabia? Eu não sabia. Tá bom. O tempo foi passando, eu cheguei, dei o meu humilde presente, comprei um presentinho pra ela, um perfuminho, não sei o que. Abracei todo mundo que eu conhecia. Tinha muitos amigos em comum, mas era mais amigo dele e dela, né? Tinha aqueles amigos em comum, assim, que eu conhecia. Oi, tudo bom? Fé. Então, olha, eles deviam olhar pra mim e falar, olha a corna vindo. Beleza, tava acontecendo ali o aniversário, até que uma amiga dela, que era uma amiga que eu não gostava, chegou atrasada, né? Ela chegou bem depois. Eu tava sentada, meu namorado continuou bebendo, não sei o que, ela chegou. Quando ela chegou, ela foi cumprimentar todo mundo,
né? E ela não me cumprimentou. A implicância já começou aí, mas tudo bem. Até que ela começou a dar umas biritadas também e ela não bebia. Então ela ficava bêbada muito rápido. Quando ela ficou bêbada, ela começou a se empolgar. E aí ela virou, tava a minha cunhada, ela, eu do lado do meu namorado, ela virou e falou assim pro meu namorado: e aí, ele, vou botar o nome dele fictício aqui de Alicate, né? E aí, Alicate, você tá solteiro? Eu estava do lado. Quase que eu falei, eu tô invisible. Mas eu entendi que era pra provocar. E ela tava meio assim bêbada. E quando a gente bebe, a gente perde as estribeiras, né? E aí o Alicate esqueceu que tava do meu lado. Amigas, ele esqueceu. Aí ele riu com o copinho dele de serva e falou assim: ah, depende, né? Depende de quem tá perguntando. Se for pra você, você sabe que eu tô sempre solteiro. Até porque não é a primeira vez. Fez aquele silêncio. E ele morrendo de rir. E aí ele olhou pra minha cara e fez isso aqui, ó. Shhh, não conta pra Érica. Gente, ele tava mais louco que o Batman. Érica era eu, a namorada dele. Ele esqueceu que eu estava ali, que eu era a Érica. Todo mundo ficou olhando, ele ficou rindo, esqueceu que eu era eu. Eu levantei, linda e bela, fui no banheiro, liguei pra minha amiga e falei: você tá onde? Tô em casa. Eu chamo fulana, ciclano e beltrano. Essas minhas amigas faziam luta. E aí veio essa minha amiga e mais 3. Comigo 5. Eu esperei, eu fiquei no banheiro esperando, porque se eu voltasse lá, eu ia começar sem elas. E elas falaram: não começa sem a gente. Elas chegaram. Quando elas chegaram, mandaram mensagem: estamos aqui. Eu saí pra fora. Ali, amor, foi um tal de vira-mesa em cima deles. E eu dei nela, dei nele, dei na minha cunhada, acabei com o aniversário dela, quebrei tudo, jogava a cadeira, quebrei uma cadeira nas costas dele, quebrei um copo na face dele. Virou aquela confusão generalizada, as pessoas tentando separar, as pessoas se batendo. Acabei com o aniversário dela, acabei com o bar, saí quebrando tudo. Minhas amigas bateram muito, todo mundo apanhou ali. Apanharam Marca Tamborim no samba. No fim, foi eu, minhas amigas e todo mundo que tava ali, todo mundo pro cilindro. E aí foi os pais de cada um indo buscar cada um no cilindro. Só que a gente ainda passou a noite no cilindro. Pois bem, me arrependo? Não me arrependo. Terminei, descobri que eu era corna, que ele pegava as amigas dela, não só aquela, mas outras, que todo mundo sabia que eu não era a Xerelex que mudou o Alicate, mas pelo menos eu quebrei a cara dele, quebrei a cara dela, quebrei a cara da irmã, quebrei o bar, quebrei tudo, acabei com o aniversário dela, virou o comentário da cidade porque eles apanharam mais que tamborim no samba e eu era corna. E é isso. Nunca acredita no seu potencial quando você vai se relacionar com um feio. Porque ele é feio, mas ele conquista. Eu descobri que meu marido estava com vergonha de mim porque eu engordei. Gente, meu marido é feio. Porque agora ele é ex-marido, mas meu marido é feio. E ele estava com vergonha de mim porque eu tinha engordado. Sendo que eu tinha engordado porque eu estava fazendo um tratamento. Aí, como que eu descobri isso? Eu era casada, gente, há 2 anos. Tinha pouco tempo que eu tava casada. E eu sempre fui rata de academia. E meu marido sempre elogiou muito isso em mim. Falava que gostava muito de mim, da forma que eu me cuidava, que ele achava muito bonito. Que a vida não é só isso, né? Muito menos um casamento. E aí, a gente tava morando junto. Eu não era casada no papel, não. A gente tava só, juntou os trapos de bunda e foi morar junto, graças a Deus. Porque aí foi menos burocracia pra eu me separar daquele macho tóxico. Eu tive um problema que eu tive que tomar corticoide. Eu tive que tomar corticoide por 6 meses. Gente, corticoide incha muito. Acaba com você. Então, por mais que eu fosse pra academia, por mais que eu continuasse ali me cuidando, não é que eu tinha engordado, eu estava inchada de tanto corticoide. Só que, né, isso pra mim não era um problema, já que eu tava tão agradecida por conseguir resolver a doença que eu tinha, que eu tava feliz, gente. E que eu virasse uma bola, um balão e saísse voando, mas que eu melhorasse, porque na vida a saúde é tudo, né? Sem saúde não adianta você ter nada. E aí, o meu marido, eu já tinha percebido que ele começou a não querer furenfar, sabe? Ele começou, não é tipo, não quero, mas ele começou a fazer pouco caso, sabe? Porque antes ele fazia uma questão absurda, me elogiava o tempo todo, e isso e aquilo. E depois aí do nada, ele começou a não fazer questão. Tipo, sabe quando você tem que pedir pra pessoa? E aí, vamos namorar? Ah, tá, vamos. Parecia até que era uma obrigação. Isso começou a me incomodar e eu vi que ele não tava sentindo mais atração por mim. E minha irmã já tinha me avisado. Uma vez ela tava passando na rua e ela viu o meu marido conversando com uma mulher, né? E que ele tava com um olhar de segunda intenção, que não sei o quê. Só que quando eu perguntei pra ele, né, que eu fui questionar, ele falou pra mim que a minha irmã era maluca, que ela tava criando situação no nosso casamento, que ela nunca gostou dele, não sei o quê, e eu acabei engolindo, até porque eu não tinha visto, minha irmã também não teve prova, antes eu tivesse acreditado nela. Mas beleza, o tempo foi passando, eu vendo que cada vez mais a nossa situação tava pior, até que ele começou a querer sair sem mim.
E nunca foi assim, né? A gente sempre saía junto, a gente ia pra tudo junto. Ele tinha um grupo de amigo muito grande. A maioria dos amigos dele era casada, a gente vivia fazendo coisas junto, assim, com um grupo. Ele começou a inventar desculpa, porque eu era amiga das mulheres, né? Dos amigos dele. Então elas falavam, você vai pra tal lugar? E aí eu falava, não tô sabendo. Você vai pra tal churrasco? Não tô sabendo, que não sei o quê. Ele não me falava, ele deixava de ir e não me falava. Ou ele queria ir sozinho. Hoje eu vou só com os meninos, que não sei o quê. E eu acreditava, eu não desconfiava. Todas as vezes que ele falava pra mim que ia ser uma coisa só dos meninos e que ninguém ia levar a esposa, eu acreditava nele. Eu achava que ele tava falando a verdade. Ele não saía mais comigo pra ir no shopping, pra ir num cinema, pra ir jantar, que era o que a gente gostava de fazer. Ele só saía comigo ou pra ir pra casa da mãe dele ou pra ir pra casa da minha mãe. Eu comecei a estranhar isso porque nós tínhamos, assim, um relacionamento onde a gente não gostava de viver no rotina. Então a gente saía muito, a gente ia pra casinha pra esquentar a relação, a gente sempre saía com os nossos amigos. Do nada ele se fechou ali e não queria ir pra lugar nenhum. E aí ele caiu do cavalo um certo dia que ele falou pra mim que ia ter um encontro com os meninos, mas que ia ser só meninos e que não ia levar, que não ia, as esposas não iam ir. Só que já tinha muito tempo que eu não saía com os meninos, com a galera. Eu achei aquele estranho. Eu falei, não, tudo bem e tal. Antes eu não desconfiava. Só que conforme o tempo foi passando e eu vi que já tinha meses que eu não via ninguém, eu falei, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu mandei mensagem pra uma amiga que era esposa de um amigo dele, pra perguntar se ela ia no tal encontro, né? Desconversei. Falei, fulano, você vai em tal encontro? E ela falou assim, você vai? Ela perguntou com um ar tão de surpresa que na hora eu entendi que tinha alguma coisa de errado. Eu falei assim, tô querendo ir, porque vai todo mundo? Eu queria saber se as meninas iam ir, se eles estavam mentindo pra mim. Ela, não, vai todo mundo como sempre. Eu falei, mas ultimamente vocês têm marcado só encontro que vá só os meninos, ou o seu marido não te falou não? Ela falou, não, amiga, todas as vezes que tem encontro vai todo mundo, igual sempre foi. Eu falei, ela falou, olha, mas você vai com quem? Porque até onde eu saiba, você e o Toninho, vou dar o nome fictício dele de Toninho, aquele jumento, estão separados, né? Ele falou pra gente já que vocês estão separados, já tinha mais ou menos uns 4 meses, que era mais ou menos o tempo que eu não via a galera. Eu falei, claro que não. Como assim a gente tá separado? E aí ela falou, amiga, olha, eu não acho nada certo o que ele fez com você, eu fiquei até sem graça de falar com você, então eu preferi deixar pra lá. Porque assim, gente, eu tinha amizade com essas meninas, mas elas não eram minhas amigas, sabe? Não era do meu ciclo, era aquela amiga de rolê, de namorada de amigo do meu marido, sabe? Não eram minhas amigas íntimas do meu ciclo. Então a gente não tinha lá essa intimidade. Ela virou e falou assim, ele falou pra mim, pra galera, né, na verdade, que você engordou muito e que ele se separou de você por causa disso. Porque ele começou a sentir vergonha de sair com você. Então, ele disse que terminou, já tem um tempo que ele tá separado, por isso que ele sempre vai sozinho pros encontros. Gente, na hora, caiu o meu mundo, eu fiquei arrasada. E aí eu falei, é? Ela, sim. Eu falei, não, tudo bem. Onde é que vai ser o encontro, amiga? Só pra eu poder saber. Ela foi e falou, vai ser em tal lugar. Que era um clubezinho que tinha ali próximo, onde a gente morava. Meus amores, sabe que mulher sempre sabe quem está afim dela, né? Sabe sempre quem tem aquela queda que dá em cima disfarçadamente. E ele tinha um amigo do trabalho dele que ele odiava, porque esse amigo era melhor que ele. Eu não tinha motivo nenhum pra odiar o cara. Só que eu sabia que esse cara, ele dava em cima de mim todas as vezes que ele me via, porque ele era aquele amigo do trabalho que vez ou outra saía com ele. E aí, quando ele tava com a galera do trabalho, esse amigo ia, mas não era amigo, entendeu? Era aquela pessoa que fazia a mesma parte do ciclo da galera do trabalho. Tinha a galera que era os amigos dele e essa galera do trabalho. E aí eu segui ele na rede vizinha, o meu marido foi pro encontro, segui ele na rede vizinha e já mandei mensagem pra ele, perguntando pra ele se ele tava disponível pra sair comigo. Assim, na cara de pau, fui atacante, mandei mensagem, ele respondeu, ele falou, mas você não é casada? Eu falei, não, tô solteira. Eu não tava solteira? Eu tava solteira. Aí ele falou que sim, que ele aceitava sair sim comigo. Eu perguntei pra ele se podia ser no clube, tal horário. Ele falou que podia. Marquei com o bofe lá. Arrumei linda e bela, porque quem me achava feia, quem tinha vergonha de mim porque eu tinha engordado, porque eu estava tratando de uma doença, era o meu marido, né? Os homens da rua não achavam que eu tava tão feia assim. Me arrumei linda e bela, encontrei ele lá no clube, era um clube que tinha piscina, eu fui com um biquíni enfiado no toba, que você via só a linha, e fiz questão de ficar só de biquíni mesmo, entrar já só de biquíni. Encontrei com ele na porta, já taquei um beijão na boca dele, que eu tava com sangue, eu tava com ódio, que eu já tinha decidido que eu não ia ficar com ele, taquei um beijão na boca dele e falei, vamos entrar, que não sei o quê. E é óbvio que
todos os amigos dele, os nossos amigos, conhecia esse cara, porque ele falava tão mal desse cara, ele tinha uma implicância tão grande com esse cara e fingia tanto ser amigo dele, que as pessoas já conheciam esse cara, de foto, de tanto ele falar. Gente, eu cheguei, tava todo mundo reunido na mesa, assim, na parte que tem o churrasco, tava todo mundo reunido, eu cheguei e fui linda e bela cumprimentar todo mundo e falei, gente, esse daqui, vou botar o nome dele fictício, sei lá, de Marlon, esse daqui é o Marlon, ele é meu novo namorado, queria apresentar ele pra vocês, quando vocês forem sair, se vocês quiserem chamar a gente vem. Na hora, ele arregalou o olho, levantou e falou, o quê? Como assim ele é seu namorado se você é minha esposa? Eu falei, como assim eu sou sua esposa? Você falou pra todo mundo aqui que eu tava solteira, que a gente terminou já tinha 4 meses porque eu tinha engordado e você não tinha mais vontade de furefar comigo, você não tinha mais desejo em mim. Você não falou que tava... Ué, eu entendi que eu tava solteira, então, aqui ó, tô pegando o Marlon, seu amigo do trabalho. Algum problema? E ali, amor, ele fez um escândalo, foi pra cima do Marlon, o Marlon desceu o tapa na face dele. Ele apanhou ainda, porque ele achou que ele ia bater no Marlon. Não bateu, ele apanhou ainda do Marlon. Falei pra todo mundo que a gente não tinha se separado e que ele tava falando pra todo mundo que a gente tava porque eu estava doente, tinha engordado, que ele era um sem noção. Enfim, esculhambei com ele enquanto ele tava apanhando do Marlon. Todo mundo ficou chocado. Passei o dia todo no clube com o Marlon. Depois eu fui pra casinha, furei com o Marlon. Quando eu cheguei em casa, ele quis voltar, dizendo que não, que ia me perdoar. Eu fiz questão de falar pra ele que eu tinha ido pra casinha com o Marlon, tinha furefado horrores com o Marlon. E ele falou, não, eu vou te perdoar, a gente volta, que não sei o que. Falei, todos seus amigos, não, mas eu amo você, não sei o que. Eu falei, mas eu não quero mais ficar com você. Botei ele pra fora e atualmente eu estou com o Marlon. E ele e o Marlon trabalham aqui, ó, juntinho na mesma empresa. Ele sabe que eu estou namorando com o Marlon. Todo mundo da empresa dele sabe que eu estou namorando com o Marlon. E hoje ele quer ver o cão, mas ele não quer me ver e tem que ficar escutando piadinha do trabalho dele, porque agora eu tô com o Marlon. Às vezes o seu marido é gay e você não sabe. Eu, por exemplo, estou começando a desconfiar, talvez eu já esteja desconfiando há um tempo, que o meu marido, na verdade, ele é gay. Eu vou contar pra vocês as situações e aí vocês me falam se eu tô tomando chifre flex. Por quê? Olha só. Quando eu comecei a namorar meu marido, existia toda umas historinhas meio tortas sobre ele, sabe? Detalhe, ele que me contava, porque ele morava muito longe de onde eu morava. Então eu comecei a namorar com ele, porque eu conheci ele numa festa. A gente começou a namorar, começamos a namorar. E aí ele me contava que tinha umas histórias meio tortas na cidade sobre ele, que ele não gostava de morar lá porque era cidade pequena e as pessoas falavam muito, falavam que não sabia, que não sei o que. Até então, eu acreditei que era fofoca de cidade pequena realmente. Até que um dia, a gente estava tomando umas biritinhas, nessa época a gente só namorava, tá bom? E aí ele me contou que tinha um homem lá na cidade dele, segundo ele era muito pobre quando jovem, né? Na época da adolescência dele, que ele não tinha dinheiro pra nada, que não sei o quê. E que acabava... que tinha um homem lá onde ele morava, que esse homem tinha muito dinheiro. E que esse homem, uma vez, do nada, como chegou esse assunto, eu não sei, ofereceu um dinheiro pra ele pra poder ver ele sem vestes. Aí ele disse que tava precisando do dinheiro, que ele queria comprar um tênis na época, que não sei o quê, e aceitou ficar sem vestes, porque até então, segundo ele, era só ficar sem vestes na frente do homem, que o homem estava pagando ele. Eu achei uma história meio torta, vocês não acham? Mas tudo bem. E aí ele me contou que depois disso, o dinheiro foi tão bom que todas as vezes que o cara mandava mensagem pra ele, chamando ele, dizendo que ia dar um dinheiro pra ele pra poder ficar sem vestes, ele ia. E ele disse que não era nada demais, que era só isso e que ele fazia isso pelo dinheiro. Aí eu fiquei, entendi. Eu achei aquilo deverasmente exótico, mas eu fiquei, bom, vai ver, é só realmente isso, né? Super normal, ele era jovem. Jovem faz essas coisas assim, meio sem pensar, né mesmo? Até que eu fiz amizade com uma menina e calhou dessa menina ser da mesma cidade de onde ele nasceu. E aí, quando eu falei pra ela que eu era casada com ele, ela fez isso aqui, ó. Você é casada com fulano? Você é casada com o Juris Cleuson? Eu, sim. Ela falou, tá. Eu falei, o que foi? Porque ela fez uma carinha meio tipo, tá. Ela falou, não, nada não. Eu falei, não, agora você me conta, porque, né, ativou a pulguinha atrás da minha orelha. Ela, não, é porque existiam uns boatos lá onde a gente morava, todo mundo falava que ele era gay e tal. Parece que ele foi visto uma vez saindo de trás da igreja, a mãe dele tava na igreja, ele foi saindo de trás da igreja, naquele breu, junto com um homem. Aí eu fiquei, sério? Ela, mas deve ser fofoca de interior, né, já que ele casou com você, então, obviamente, ele não é gay. Aí eu fiquei falando, não é, ela...
problema é que meu marido também tinha uma mente muito liberal, né? Ele tem uma mente muito liberal porque ele não foi de arrasta ainda, né? Ele sempre pediu umas coisas meio diferenciadas na hora da franfação. E como eu casei com ele, eu nunca tinha franfado, comecei a namorar com ele, eu achava que aquilo era normal, que ele era uma pessoa super evoluída, uma pessoa que super fazia aquilo, que todo mundo fazia aquilo. E aí a gente fazia umas coisas meio diferenciadas, eram uns dedos aqui, uns dedos onde o sol não bate, né? Eram umas línguas onde o sol não bate, e eu, não no meu, no dele, e eu achava meio diferente, mas eu falava assim, ah, vai ver, ele gosta, né? Até porque entre quatro paredes vale tudo e todo mundo deve fazer isso, né? Porque eu era inexperiente. Até começar a conversar com uma amiga minha e ela ficar olhando pra minha cara assim e falar, olha, não é que não possa fazer, entre quatro paredes realmente vale tudo, tá tudo bem e tal, não sei o quê, mas é sempre, eu falei, é sempre, ele faz muita questão disso, que não sei o quê. E aí eu descobri que eu estava cantando no microfone do meu marido de forma errada, porque em vez de cantar nas portas da frente, eu estava cantando nas portas do fundo. E ele fazia muita questão, tinha que ter a cantada nas portas do fundo, porque se não tivesse a cantada nas portas do fundo, ele não ficava com com o grande amigo dele pronto para utilizá-lo. Também passei a reparar que todas as vezes que furanfávamos, ele não olhava pra mim. Ele ficava olhando pro teto, olhar. Às vezes eu tava olhando assim, ele tava olhando pro teto, pro nada, assim, pra tudo quanto é lugar, menos pra... Aí esse fim de semana aconteceu uma coisa muito estranha que foi o que me fez, assim, ter mais dúvida ainda. Porque o meu marido, ele tem um melhor amigo. Um melhor amigo que ele vive grudado. E eu acho esse melhor amigo dele meio afeminado. Mas assim, né, a gente não pode ser uma pessoa preconceituosa, né? Às vezes é o jeito do rapaz. E aí, o que aconteceu? O meu marido, ele é um pouco baixo. Ele não é baixo, mas ele é uma pessoa baixa, assim, pra tamanho de homem. A gente tava ali, fizemos um churrasco no fim de semana, chamamos todos os nossos amigos dele, família, não sei o que, a gente fez aquela grande reunião, a gente fazia isso vez ou outra na minha casa. E aí a gente tava falando sobre a altura, não sei o que, e alguém virou e falou assim, ah, não, mas porque o Jurandir, ele é baixinho pro tamanho, assim, de homem, né, que não sei o que. Ele nem era tão baixo assim, gente. Na hora, o amigo dele se ofendeu, aí o meu marido riu, né, e o amigo dele se ofendeu mais do que o meu próprio marido com uma piada que tinha sido pra ele, né? Aí ele virou e falou assim na frente de todo mundo, porque ele achou que super era de bom tom. Ele falou assim, ah, mas ele é baixinho, mas ele compensa em outras coisas, né? E riu maliciosamente. O que ele tava querendo dizer? Realmente, porque eu já tinha visto, né? O grande garoto era um grande garoto. Então ele quis dizer o quê? Que meu marido era baixinho, mas que ele compensava em outras coisas. E aí agora eu te pergunto, como que ele sabia as grandes coisas do meu marido? Que papo é esse? Todo mundo olhou estranho, todo mundo ficou olhando pra cara dele assim, eu olhei pra cara do meu marido, e aí o meu marido riu, e falou assim, ah, tá me manjando quando eu tô fazendo xixi, cara? E disfarçou. Vive com esse amigo, joga bola com esse amigo, chega em casa atrasada com esse amigo, e eu tô começando a achar que realmente o meu marido é gay. E tomei a decisão de, pela primeira vez, olhar o telefone dele. Então eu vou fazer isso hoje, e se eu descobrir alguma coisa, eu venho aqui e conto pra vocês, mas eu acho que ele é gay. Quando eu era criança, eu morava num setorzinho que era como se fosse de roça, sabe? Era tipo assim, é a mesma cidade, mas pro lado de fora da cidade. Um setorzinho, uma curtelinha bem pequena. E a gente estudava dentro da cidade. Era muito longe. E aí tinha uma mulher que morava naquele setorzinho também, que ela tinha um carro, ela tinha um Fusquinha na época. E o filho dela estudava com a gente. Então a gente passou a ir e voltar com ela pra escola, né? Ela pegava a gente em casa e deixava a gente em casa. Beleza. Quando foi um dia, o filho dela inventou que meu irmão tinha batido nele. Aí, quando ela pegou a gente, que ela foi levar pra escola, ela parou o carro perto de um matagal, mandou meu irmão descer e escancarou meu irmão por conta disso, acreditando que meu irmão realmente tinha batido no filho dela. E aí, no final, ela falou assim pro meu irmão que se meu irmão encostasse o dedo no filho dela, ela ia levar o meu irmão pro matagal daquele, só que muito longe de casa, porque aquele não era muito longe, e ele ia sumir e ninguém ia saber dele. Gente, o meu irmão, uma criança, porque na época meu irmão tinha cerca de uns 10 anos, né, e uma mulher adulta, o meu irmão, ele ficou com medo, e o que ele fez? Ele fugiu dela. Meu irmão entrou naquele mato, gente, saiu correndo, que tipo assim, ninguém pegava meu irmão. Essa mulher correu, e ela não conseguiu encontrar ele. Nisso eu lembro que ela voltou pro carro, eu comecei a chorar, né, porque meu irmão tinha desaparecido, comecei a brigar com ela, a xingar ela, e ela já apavorada, creio que com medo, né, porque ia ter que contar pra minha mãe.
E a gente não terminou de chegar na escola esse dia, a gente voltou e ela contou pra minha mãe o que tinha acontecido. Só que ela falou pra minha mãe que o meu irmão tinha pedido pra fazer xixi, ela parou o carro pro meu irmão fazer xixi e o meu irmão desapareceu. E eu falei pra minha mãe que não era assim, que não era verdade. Eu contei pra minha mãe o que de fato tinha acontecido. E aí voltou todo mundo pra aquele lugar que meu irmão tinha sumido, procurou e nada do meu irmão aparecer. Então a polícia teve que entrar no meio e meu irmão foi encontrado no dia seguinte. Isso foi, tipo assim, uma briga tremenda da nossa família com a família deles e assim, com toda razão, né, gente? Isso é coisa de uma mulher adulta fazer com a criança, né? Aí a minha mãe não deixou mais a gente ir e voltar com ela. E o tempo passou. A gente parou de ter contato com esse povo e o tempo passou, sabe? Na verdade, os anos se passaram. E aí, nisso, eu já tava com uns 17 anos, eu acho. Eu arrumei um servicinho de babá dentro da cidade, num bairro dentro da cidade. E eu nem sabia que esse povo não tava morando mais na curtelinha que a gente morava, né? Porque eu nasci, cresci e me formei naquela curtelinha ali. Quando foi um dia, eu tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus pra voltar pra casa, ele passa de bicicleta. Rapazão, já também, né? E eu olhei assim, parei, dei uma olhada, ele também deu uma olhada, mas nesse dia a gente não se falou não, eu acho que ficou naquela, será que é, será que não é? Quando é outro dia, ele passa de novo. E aí eu conheci, cumprimentei ele e ele chegou pra gente conversar. E nisso, virou assim, sabe? Sempre que eu tava esperando o ônibus para poder vir para casa, ele parava ali e a gente ficava conversando até o meu ônibus chegar e eu vim embora. Quando foi um dia, eu não aguentei, essa história veio na minha cabeça e acho que foi um pensamento intrusivo, eu resolvi falar. Falei, você lembra o que sua mãe fez? Quase mandou meu irmão de arrasta. Gente, ele ficou tão sem graça, começou a pedir desculpa, né? Porque ele tinha mentido, que meu irmão tinha batido nele e ele mesmo falou que era muito mentiroso, né? Porque também, gente, a mãe passava muita mão na cabeça dele, né? Por isso que ele era mimado, mentiroso do jeito que ele era. E que a mãe dele era uma doida e tal, que a mãe dele não podia ter feito aquilo. Eu falei assim, relaxa, né? Sua mãe realmente foi errada, que sua mãe que era a adulta da situação. Agora a gente não, a gente era criança. E nisso a gente ficou amigo. A gente ficou muito amigo. E pra resumir do meio pro fim da história, eu acabei namorando com ele e, pasmem, me casei. Só que quando eu ainda namorava, um dos meus maiores medos era encontrar a mãe dele. Porque, de certa forma, ficou aquele trauma e ficou uma coisa meio... Eu pensava assim, será que quando eu ver a mãe dele, eu vou sentir vontade de falar? Como que vai ser? E realmente foi uma experiência nada legal. Porque sabe o que a pessoa parece que ter ficado 10 vezes pior? A gente se casou e quando eu tive nossos filhos, as coisas entre a gente, eu e a mãe dele, começou a desandar muito. Por quê? Porque ela ainda é aquela pessoa. E ela queria colocar os meus filhos em mau caminho. Tipo assim, ela não gostava quando eu colocava os meninos de castigo. Sabe? Se eu colocava de castigo, às vezes ela ia ali e tirava. Se tivesse qualquer coisa a resolver na escola, ela queria colocar assim que o mundo era contra os meninos. E que eu não podia educar os meninos. Que, você tem que ver o que fulano fez. Sabe? E eu sempre tentando colocar ela no lugar dela. Teve um dia que a minha mãe discutiu feio com ela por conta disso. Porque minha mãe viu, sabe, uma professora tinha me chamado para conversar, porque o meu menino mais novo não estava querendo fazer tarefa, né, dentro da sala. Ela passava e ele não queria fazer. E aí a professora chamou para conversar. E aí eu tava contando isso pra minha mãe e ela chegou falando, sabe, que eu tinha que ir lá ver com essa professora se era verdade, porque às vezes também ela tava passando coisa que o menino ainda não sabia fazer. E aí a minha mãe entrou no meio, falou assim a senhora não aprendeu não, a senhora quase ter, né, mandado meu filho de arrasta por ficar passando a mão na cabeça de mãe de filho, agora a senhora quer fazer isso com os meus netos, e as duas foi alto. Eu saí em defesa da minha mãe, claro, porque, gente, ela tava com toda a razão. E aí eu fico pensando assim, como que tem gente que não muda, né? Que pode passar o que for, que não tira de lição. A minha sogra é uma pessoa assim. Eu fiquei com o meu primo, eu fui obrigada a ficar com ele porque ele me chantageou. Ele ficava no meu pé desde que eu era muito novinha mesmo. E ele já tinha os seus 18/19.
E ele me falava coisas que me deixavam com medo e envergonhada também. E eu lembro que algumas vezes eu falava pra minha mãe, falava pro meu pai, falava pra minha irmã. Só que na cabeça deles, por esse primo ser uma pessoa brincalhona, eles achavam assim que isso era sempre zoeira, sabe? E aí, quando eu tava com os meus 15 anos, a minha família, né? Meu pai, minha mãe, irmão, enfim, a gente se mudou pra outra cidade porque eu lembro que na época o meu pai recebeu uma proposta de uma chácara pra poder a gente morar, que era um lugar muito bom, e o salário era muito bom também, sendo que não tinha muito serviço pesado lá pro meu pai. Então a gente se mudou pra lá. E aí, lá era um lugar muito bom, tinha represa pra banhar, sabe? Tinha pomar. Então, quando o pessoal da família ia pra passar alguns dias. E aí teve uma vez que esse primo foi pra lá com uma namorada que ele tava na época. E nessa época, meu pai tinha acabado de comprar um computador pra mim. Era na época do Orkut, sabe? E aí, como eu só saía pra escola, né? Lá era um lugar bem afastado de cidade. Eu não saía com amigos nem nada, era só pra escola, pra casa, né? Eu conversava mais com os meus amigos pela internet, pelo Orkut. E nisso eu comecei a conversar com um menino que também era da minha escola, mas que a gente começou a ter um namoro que até então era virtual, né? E aí acaba que com o tempo a gente já tava falando algumas coisas íntimas, que tipo, não era nada tão pesado assim, mas eram as coisas íntimas. Mas voltando, o meu primo foi pra nossa casa, que era na chácara, com essa namorada dele, e eles passaram alguns dias lá com a gente. E até então eu tinha gostado muito dessa namorada dele, porque, tipo, ela me ajudava muito em casa. Não era daquelas pessoas que vai pra casa dos outros e fica esperando, sabe? Comida na mão, as coisas na mão. Não, pelo contrário, ela me ajudava com tudo. A gente conversava bastante, sabe? Ela fazia minha unha, fazia cabelo. Então, assim, eu gostei demais dela. Eu gostei tanto dela que eu caí na besteira de confiar e contar pra ela que eu tava conversando com esse menino e deixar ela ver uma conversa da gente. E aí, o que aconteceu? Depois que eles foram embora, ela contou isso pro meu primo. E aí, passado um tempo, ele voltou, só que dessa vez sozinho, e ele me sondou até que ele teve a oportunidade de me falar o que ele sabia. Tá namorando, né, primo? Eu sei as coisinhas que você anda conversando aí nesse computador. E aí eu fiquei, assim, em pânico, né? Tentei desconversar e ele me falou que a namorada dele tinha contado tudo, que ele sabia, né? Cunho da nossa conversa mesmo, e que ele ia contar pro meu pai, que meu pai tinha que saber. E olha só, meu pai, ele nunca me bateu. Meu pai nunca colocou a mão em mim e mesmo assim eu fiquei em pânico quando ele falou isso. E eu comecei a implorar, pelo amor de Deus, não faz isso, não conta, não conta. E foi quando ele falou assim pra mim que tinha um jeito dele não contar, que era se eu ficasse com ele. E, gente, esse primo, a gente foi criado assim, ele é bem mais velho que eu, mas a gente não foi criado separado, sabe? A gente foi criado sempre ali, meio que juntos, sabe? Então, imagina, na minha cabeça, era como se fosse um irmão. Não assim que eu tivesse um sentimento de irmão, mas era um primo muito próximo, e ainda que não fosse. E aí eu falei pra ele que não, pelo amor de Deus, para com isso, sabe? Eu implorei pra que ele não fizesse isso, mas não teve outro jeito, a não ser ficar com ele. E não vai pensando que ele aceitou só beijinhos, não, tá? Teve que ir muito além de beijinhos, se é que você me entende. E eu lembro que eu fiquei com tanto nojo, com tanta raiva, que eu pensei muito em contar pra minha mãe. Só que eu não tinha coragem, assim, era uma mistura de medo com vergonha, sabe? Do que tinha acontecido. E aí, depois disso, quando aconteceu, tipo, ele não ficou muito tempo mais na nossa casa. E ele até tentou que acontecesse de novo, mas, tipo assim, não teve oportunidade, sabe? Não teve, assim, mais momento de ficar só eu e ele. Então, ele foi embora. E no que ele foi embora, eu passei uns 2 anos ensaiando pra contar pros meus pais, pra contar isso pra família. Porque o que ele fez não foi certo. O que ele fez, de certa forma, foi sim um estupro.
Mas sabe quando você pensa assim, se eu contar, será que vão acreditar em mim? Será que vão me julgar? Vão achar assim que eu que quis? Então eu fiquei nessa até que eu não tive coragem. Ele me procurou mais, como se a única coisa que ele quisesse... eu queria muito aquilo ali, consegui, tô nem aí mais. E eu não tô reclamando não, eu só tô constatando como tudo aconteceu. A gente ficou 4 anos naquela chácara e depois a gente voltou pra nossa cidade natal, onde, né, ele vive, reside. Só que quando a gente voltou, ele tava morando com uma pessoa. Então, ele não me sondou mais, sabe? É como se toda aquela vontade que ele tinha tivesse finalizado ali. E hoje eu tenho muito ódio dele. Muito, muito, muito misturado com nojo. O que eu posso fazer pra evitar, eu faço. E, pra ser sincera, Deus que me perdoe, mas eu não gosto de estar nem com os filhos dele. Apesar que eu sei que eles não têm culpa, mas é como se o simples fato deles ter sangue daquele abusador já me causasse esse gatilho, esse sentimento ruim, sabe? Hoje eu vim contar do dia que eu coloquei uma esponja de banho dentro da Laricinha, na tentativa de fazer um homem apaixonar por mim. E eu nunca imaginei que eu fosse contar isso assim em voz alta. Mas isso, na verdade, começou por conta de um trauma meu. É que na adolescência eu não era muito desejada, digamos assim. Pra você entender bem do que eu tô falando, o menino que eu perdi a minha virgindade, ele me fez prometer que não ia contar pra ninguém que ele tinha ficado comigo. Porque se eu contasse, ele ia falar por aí que era mentira. Então, assim, era nesse naipe. Teve um outro menino que eu gostava muito dele e um dia ele foi capaz de colocar a mão na minha cara pra falar assim que se eu não saísse do pé dele, ele ia me agredir. Então eu cresci com esse trauma, com essa rejeição, sabe? Que ninguém me queria, que eu não era suficiente pra ninguém. E aí, nisso, eu tava com 21 anos mais ou menos, 20 pra 21, a minha amiga conheceu um rapaz, começou a sair com esse rapaz e esse rapaz me apresentou o amigo dele. Então, assim, toda vez que a gente ia sair, a gente saía os 4. E esse rapaz amigo dele me tratava tão bem que eu fui meio que me iludindo, fui começando a achar que eu tava apaixonada por ele, entendeu? Então, assim, todo canto que a gente ia junto, eu dançava com ele, eu falava de tudo da minha vida com ele, inclusive eu me abri pra ele sobre esses traumas do passado e ele se mostrava muito querido comigo, sabe? Me acolhia, falava que o problema não era comigo. Então, de certa forma, pra quem tem um trauma, né, uma carência, um trauma de rejeição, isso aí, né? E aí, nisso, eu fui começando a gostar dele e eu falava pra minha amiga que eu tava gostando dele, que eu tava apaixonada. E ela queria por tudo falar pra ele, só que eu não deixava. Eu falava assim pra ela não falar porque eu tinha certeza que ele ia me rejeitar como todos me rejeitavam, sabe? Só que um dia, a gente tava num barzinho bebendo e ela já tinha bebido algumas, ela pegou e falou pra ele: fulano, ó, a Sabrina tá gostando de você, chega junto, e aí? Nisso, ó, já tinha meses que a gente era amigo, sabe? Já tinha meses que a gente saía junto. E aí, nesse dia, a gente deu uns beijinhos, só que ele falou pra mim assim que ele não tava num bom momento pra namorar, que ele ainda gostava de uma pessoa e que ele não queria me enganar, né? Não queria me iludir porque ele conhecia todo o meu passado. E isso aí já me deu uma travada. Só que mesmo assim, depois a gente continuou trocando uns beijos, sabe? Mas assim, ele já tinha deixado bem claro que ele não queria nada sério, né? Que tipo, tava ficando por ficar, mas que não ia rolar. Mas eu coloquei na minha cabeça que o dia que a gente ficasse de fato, ele ia se apaixonar. O dia que isso acontecesse, ele ia gostar de mim, ia esquecer essa tal pessoa do passado. Tanto que a gente já tava encaminhando pra isso, sabe? A gente já tava dando uns pega mais a fundo, digamos assim. Daí um dia eu conversando com a minha amiga, falei assim que uma hora ou outra ia acabar rolando, porque a gente já tava quase, só faltava a oportunidade. E aí eu abri pra ela, falei assim, ó, eu tenho certeza que o dia que a gente ficar, né, de vez ter relação, ele vai se apaixonar por mim.
E ela falou assim, ó, amiga, pra isso acontecer, tem que ser um momento bem especial. Você tem que fazer algo assim de bem diferente que vai fazer ele esquecer qualquer pessoa que ele ficou. E eu disse, mas como que eu vou fazer isso? E aí a gente começou a pensar juntas e ela falou assim, você já viu aqueles produtinhos que tem gel que esquenta, gel que esfria, gel até que aperta? Quando ela falou gel que aperta, eu já comecei a raciocinar. Pensei, é isso que eu preciso. Só que, ao invés de eu ir atrás de um lugar que vendia o produto certo para aquilo, para usar naquela área, não. Eu fui raciocinar o que eu poderia usar no lugar para causar o mesmo efeito. O efeito de apertado. Pensando nisso em casa sozinha, eu lembrei de um filme que eu assisti uma vez, em que um cara usava uma bucha de banho para si. Daí eu pensei o seguinte, se ele usou essa bucha de banho para si, se eu colocar, vai funcionar. Gente, olha só que loucura, eu não preciso nem falar para você não repetir isso em casa, porque assim, eu poderia ter parado no hospital. Mas assim, o final que teve também não foi um final nada agradável não, tá? Só assisti até o final. E aí, o que eu fiz? Eu fui, comprei uma bucha de banho nova e já fui, tipo assim, colocando ela na água para ela ficar mais maleável, mas é óbvio que eu não usei. Só esperando que for chegar a data. E aí, nisso, o namorado da minha amiga foi convidado para uma festa numa chácara que é bem grande, e lá é cheio de, como se fosse chalezinho, sabe, kitnet. Então, quando vai muita gente para lá, cada um tem o seu cantinho separado, seu quartinho separado, seu banheiro separado. E eles chamaram a gente para ir junto. E eu já organizei tudo que seria lá que ia acontecer, porque a gente já foi combinado que eu e ele ia dormir num e os dois ia dormir em outro. E aí eu peguei e levei a bucha comigo. E aí, né, a gente farriou, bebeu com todo mundo ali, eu torcendo pra todo mundo ir deitar logo, pra gente ir pro nosso cantinho deitar, porque pra mim ia ser assim, o sonho, ia ser o acontecimento, e realmente foi. E aí, quando chegou a hora da gente ir pro nosso cantinho, a gente já foi naqueles piques, só que eu fui tomar banho primeiro, até porque a gente tinha dançado e tal, tava suado. Tomei banho, tudo bonitinho, fiquei super cheirosa. Dei mais uma molhada ali na bucha pra ela ficar bem fofinha, bem maleável e coloquei lá. Já aquela sensação esquisita, né? Que tava incomodando. E nisso ele foi tomar banho e eu fiquei esperando. E aí, quando o ato foi acontecer, o que aconteceu? Ele colocou, se é que você me entende, quando ele tirou, a bucha veio junto. Veio junto, gente. E ele pegou assim, e ele falou assim, que é isso? Sabe, com a cara, tipo, muito espantado. O que é isso? E, gente, na hora me deu um choque de vergonha, que sabe o que eu respondi? Eu falei assim, não sei. Não sei como que isso foi parar aí. Ele não teve coragem de questionar, porque ele ficou com a vergonha do que eu fiquei. Eu também não tive coragem de falar, de fazer mais nada. Eu só vesti a minha roupa assim bem rápido, deitei na cama, cobri a minha cabeça e fiquei pro lado assim, ó, querendo que aquilo fosse um pesadelo e que o dia amanhecesse logo. Ele também não falou nada, ele simplesmente vestiu a roupa também, deitou no canto dele e ficou ali quietinho. E o pior é que no dia seguinte, a gente ainda teve que passar o dia junto naquela chácara. Só que eu fiquei evitando ele, fiquei mais pros cantos, sabe? Não conseguia de forma alguma olhar pra cara dele. Inclusive, a minha amiga até percebeu, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha forçado alguma situação. Mas eu disse que não, que tava tudo bem, porque eu nunca tive coragem de contar nem pra ela o que de fato aconteceu. E aí, depois disso, eu não queria de jeito nenhum ver ele mais, de jeito nenhum, porque, gente, é uma vergonha de doer, que chega dói. Só que, tipo, não tinha simplesmente como eu não ver ele de uma vez por todas. Então, ainda continuei vendo ele mais um tempo, a gente até conversava, só que conversava daquele jeito bem seco, ele muito sem graça, eu mais ainda, e a gente nunca mais ficou, obviamente. E assim, a minha paixão acabou aí. A paixão deu lugar para uma vergonha sem tamanho. E foi isso que aconteceu há muitos anos atrás. Creio eu que por causa justamente do meu trauma da rejeição, né? Enfim, é isso.
A minha irmã tinha vergonha do boteco que meu pai abriu, mas queria sugar até a última moeda que tivesse no caixa. O meu pai, ele se aposentou por conta de um acidente de trabalho que aconteceu. E na época eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 15 e a gente tinha mais 3 irmãos pequenos. Então, assim, uma aposentadoria, né, ia ser meio difícil dar conta de tudo. Foi aí que meu pai decidiu colocar um boteco num cômodo que, assim, basicamente era a nossa sala. Meu pai tirou de ser a sala, né, a gente ficou só da sala pra trás e colocou um botequinho. E assim, gente, boteco de bairro, o que dá dinheiro é justamente os bebinhos que vivem ali de dose, né? É o que mais dá dinheiro. Então, no do meu pai também não foi diferente. E a minha irmã sempre foi nariz empinado. Sempre foi. Meu pai passava muita mão na cabeça dela. Já a minha mãe não, sabe? A minha mãe era que dava o castigo se precisasse, dava a lição se precisasse. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha irmã, ela tinha tanto rei na barriga que às vezes a gente ganhava roupas das nossas primas, ela não queria usar porque era usada. E aí meu pai queria passar pano, mas precisa... Minha mãe, opa, ela ganhou. Se ela não quiser, ela vai caçar meio de trabalhar. Então era sempre desse jeito, dosado desse jeito na nossa casa, sabe? E aí, no que o meu pai colocou esse bar, a minha irmã ficou com muita raiva. Porque ela falava assim que ela tinha vergonha, porque às vezes passava a colega dela na porta de casa e via aquela bebaiada lá. Ela falava desse jeito, e vê essa bebaiada aí na porta de casa. E aí ela brigava muito. Ela falava pro meu pai dar um jeito de arrumar outro lugar, colocar aquele bar em outro lugar e tirar da porta da nossa casa. E a minha mãe brigava muito com ela também, porque minha mãe falava que era dali que estava saindo também o nosso sustento, né? Que se pra ela não tava bom, então ela dava jeito de arrumar um serviço, e aí se ela arrumasse um bom serviço, meu pai tirava o bar dali. Então era uma questão feia, sabe, na nossa casa por conta disso. E aí a minha irmã arrumou um namoradinho, que foi na nossa casa, pediu meu pai e tudo mais. E foi aí que tudo piorou. Porque de um lado, ela queria andar igual a boneca arrumadinha, e de outro, ela queria que meu pai fechasse o boteco, que ela tinha vergonha. E assim, pra entrar na nossa casa, tinha que passar dentro do boteco. Então, às vezes, ela chegava com o namoradinho dela, né? Tinha os fregueses do meu pai ali, já tinha tomado umas, cumprimentava e tal, até porque era tudo ali do bairro que conhecia a gente. E ela morria de raiva. Parecia que tinha um rei na barriga. E nisso, a minha mãe vivia avisando pro meu pai que não era pra dar nada pra ela. Porque minha mãe conhecia muito bem a peça, né? Gente, a minha irmã brigava com o meu pai como se meu pai que fosse filho e ela fosse a mãe. Quando foi um dia, eu vi o meu pai dando dinheiro escondido pra ela. E eu, terrível, corri na minha mãe e contei. Mãe, vi meu pai dando dinheiro, né? Dando dinheiro escondido. Dava pra ver que ele estava até meio assim, pra ver se ninguém tava vendo. E como eu falei, a minha mãe já tinha avisado muitas vezes pro meu pai que não era pra fazer isso. Eu lembro até que era pra comprar uma blusa. Que tinha um tempo que ela tava doida de uma tal blusa, sabe? E aí, como a minha mãe sempre escutava ela pedindo meu pai, minha mãe não aceitava. E aí meu pai pegou e deu dinheiro pra ela escondido. Eu peguei, vi, fui lá e contei. Minha mãe deu uma surra nela, mas uma surra tão grande que até eu que contei fiquei com dó. E aí depois dessa surra, minha mãe falou assim pra ela, é o seguinte, você quer dinheiro, não quer? Tá namorando, quer andar bonitinha? Pois a partir de agora, você vai ajudar seu pai no boteco. E ela, não, eu prefiro ir de arrasta, minha mãe, pois então você vai. Porque você vai ajudar seu pai aí, vai lavar copo, vai limpar o boteco, vai ajudar a atender, o que precisar você vai ajudar seu pai. E o meu pai tentando, não, preta, não faz isso com a bichinha não. Só que meu pai também, minha mãe batia o pé, ele não insistia não, sabe? E aí, a partir daí, a minha irmã passou a trabalhar no bar e ajudar meu pai. No começo, gente, ela ficava lá, que se você olhasse pra ela, só no olhar, ela quase derretia a gente. Só que depois, né, o tempo foi passando, a minha mãe nunca cedeu nesse castigo, ela foi obrigada ao quê? Foi obrigada a ir acostumando e até meio que, tipo assim, porque como eu falei, os clientes ali já era morador do bairro que a gente já conhecia, pelo menos de vista, né? E aí, frequentando sempre, a minha irmã foi ficando de boa, foi até, né? Posso falar gostando? Não sei. E assim, os fregueses do meu pai nunca desrespeitou ela. Gente, eu sei que essa época, esse bar gerou muita história, tá? Qualquer hora eu quero trazer mais.